Bom dia. Que a paz de Jesus e o fogo do Espírito Santo esteja sobre os seus corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu desejo, sinceramente, que o seu coração nessa manhã continue, porque ele já iniciou, mas continue sendo incendiado pela palavra de Deus. Para facilitar, eu deixei o data show aqui preparado para que você não tenha necessidade de abrir a sua Bíblia com frequência, porque são vários os versículos. Então você pode acompanhar ali pelo retroprojetor. Eu queria que você acompanhasse comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Esse diálogo entre dois discípulos nos mostra o encontro do Senhor Jesus com eles. E eles estavam conversando, dialogando. E é interessante que nós percebemos que no conversar deles, vamos ler em Lucas 24, 32, eles revelam que foram tocados por esse fogo de Deus. A passagem diz: então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, esse texto nos remete ao fogo que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Existe nesse lugar homens e mulheres com fogo de Deus. Existe nesse lugar homens e mulheres com fogo do próprio Deus dentro dos corações. Você tem que crer e andar nessa palavra em Gênesis capítulo 15, versículo 17. Na aliança de Deus com Abraão, na aliança de Deus, houve uma aparição de uma tocha de fogo. Houve uma aparição de uma tocha de fogo no chamado, na aliança de Deus com Abraão. E Deus tem uma aliança com você. E Deus tem uma aliança conosco. Em Daniel, no capítulo 3, no versículo 25, Sadraque, Mesaque e Abednego, por dentro, melhor dizendo, por fora, dentro daquela fornalha, mas por fora o corpo deles não incendiavam. Mas dentro do coração deles, havia um fogo, o fogo do próprio Deus, que não deixava que eles fossem infiéis ao propósito de Deus. Por fora tudo bem, mas por dentro o fogo de Deus estava queimando no coração deles. E existe nesse lugar homens e mulheres com fogo no coração, com o próprio fogo de Deus no coração. Oh, aleluias, aleluias. Incendiados pelo chamado, pelo propósito, pelo desejo de cumprir a missão e declarar, assim como diz em 2 Timóteo 4:7 e Samuel 7:12, cumpri a carreira, guardei a fé, e até aqui o Senhor me ajudou. Aleluias, aleluias. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Meu querido, incendiados por Jesus cristãos, por toda a terra e em todas as épocas, quando escutaram essa voz, sentiram-se constrangidos por tão doce tom, por tão magnífico timbre, e se lançaram por diversos lugares e para diversos lugares, como tochas vivas na mão de Deus. Eles compreenderam o que diz Mateus 3:11. Ele, Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo de Deus. E com fogo, aleluias, tochas vivas na mão de Deus. E existe nesse lugar, e aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, essa filmagem, existe um fogo de Deus no seu coração. Seja movido por esse fogo, seja movido pelo fogo de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Meu querido, voltemos então lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 32, não nos parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Em primeiro lugar, quando ele nos falava, Deus tem falado palavras aqui a pessoas, Deus tem falado palavras a inúmeras pessoas em toda a terra, no Brasil, Deus tem falado palavras, mas nós precisamos de nos basear nessa palavra vinda do próprio Deus para o nosso coração. Em segundo lugar, permaneça no caminho
quando Ele nos falava no caminho. Permaneça nesse caminho que Deus tem te direcionado. Às vezes Deus tem te dado uma palavra e tem te mostrado um caminho que seja de um apóstolo, o caminho de um profeta, de um mestre, mas que seja também o caminho de uma psicóloga, de um advogado, o caminho de um policial, o caminho de uma esposa de Deus que vai colaborar no ministério do marido, o caminho de um marido que vai colaborar no ministério da esposa. Deus tem te mostrado, Deus tem te dado palavra, Ele tem te mostrado o caminho. Permaneça nesse caminho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fixe no chamado, nesse propósito de Deus. Em terceiro lugar, quando Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, Cristão, a exposição à Escritura trouxe a centelha que acendeu o pavio de vários corações no passado. E hoje, essa mesma centelha gera fogo no meu e no seu coração. Foi assim no chamado também de Moisés. Foi assim no chamado de Moisés, lá em Êxodo no capítulo 3. No Êxodo no capítulo 3, no versículo 2. Quando o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo. Ardia no fogo. E comprovando que aquilo ali era o chamado de Deus para Moisés, no versículo 10, diz Deus: eu o enviarei, eu o enviarei. Deus apareceu com a chama de fogo. Deus revelou-se a Moisés. E logo depois Deus falou: eu o enviarei. E assim Deus tem falado com você. E assim Deus tem incendiado seu coração com um propósito, com um chamado. E Ele tem dito para você: meu querido, minha querida, filho meu, filha minha, eu te enviei, eu tenho te enviado. Esse é o tempo do chamado de Deus na sua vida e na minha vida. Viva o propósito de Deus, viva o propósito dEle, creia na voz do Espírito em você. Cumpra o desejo de Jesus em sua vida, meu querido. Cumpra o desejo dEle, o anseio do coração dEle para a sua vida, para as nossas vidas, cumprir esse desejo de Jesus. Nós temos apenas uma vida apenas. Eu tenho uma vida, você tem uma vida. Queime essa vida no altar de Deus, como sacrifício. Queime como uma vela diante de Deus. Queime essa única vida que você tem diante do Senhor. Vamos queimar e resplandecer como tochas acesas em meio a uma terra de trevas. Meu querido, cumpra esse chamado de Deus na sua vida. Queime pelo chamado. Queime pelo propósito dEle na sua vida. Jesus disse em Lucas, no capítulo 12, no versículo 49, vim lançar fogo na terra. E que mais quero? Se esse fogo já está aceso. Seja você uma chama, seja você uma tocha viva, lançada por Jesus nessa terra. Eu vim lançar fogo nessa terra, e nós somos esse fogo de Deus para as pessoas. Meu querido, tenha essa compreensão de que o propósito de Deus na sua vida vai te fazer queimar, e outras pessoas serão incendiadas também. Que o fogo dele, que o fogo do próprio Deus, nos faça ter o mesmo sentimento e ação que os discípulos tiveram ao anunciar a Cristo. Essa chama no coração tem gerado labaredas nos lábios daqueles que têm fome em fazer a vontade de Deus. E existe nesse lugar homens e mulheres com fogo de Deus para cumprir o chamado nessa terra. Vamos levar libertação, salvação, cura para as pessoas, liberdade da religiosidade, paz, amor e o próprio fogo de Deus para as pessoas, e eu finalizo confirmando aquilo que Deus tem dito a nosso respeito em Salmo 104:4, que diz que dos seus ministros, e quantos ministros de Deus nós temos aqui? E quantos ministros de Deus? Faz os seus ministros um fogo abrasador, labaredas de fogos, aleluias. Seja uma tocha viva na mão de Deus, seja uma labareda nas mãos dele. Queime por Jesus, queime pelo Evangelho, queime pelos perdidos. Tenha o seu coração em chamas, meu querido. Para quem quer que necessite, e aonde quer que seja, que Deus te abençoe em nome de Jesus,